No livro de Efésios, ele fala no capítulo 5, no versículo 22, até o versículo 35, ele coloca a questão de Jesus com a igreja numa semelhança de marido e mulher, na relação de um casal. É até bom para as mulheres e para os homens também, para ter um entendimento bom de como deve ser a respeito do casamento. Que ele diz assim: as casadas sejam submissas aos próprios maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, qual é seu corpo. Então ele coloca que Jesus tem uma igreja. Que igreja que é? Igreja aqui retrata como sendo pessoa. E ele mostrando como ele trata os que participam dessa igreja, ok? Em todo o seu comportamento, tendo Jesus como cabeça, como guia, ok? Para a gente ter um entendimento. Aqui também fala em obras. E tem um exemplo que como deve se comportar as pessoas que vai no ID, né? E leva a palavra, o evangelho de Cristo para as pessoas. Diz assim, 1 Timóteo 6, versículo 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, entendeu? Você viu qual que é a doutrina? A sã doutrina? Sã doutrina é o quê? Piedade. Olha só. 1 Timóteo 6, 4. Está envaidecido e nada entende. Entendeu? Vaidade. E delira acerca de questões e contendas de palavras das quais nascem invejas, pleitos, blasfêmias, suspeitas ruins. Não é meio suspeito? E constante desavença de homens. Por quê? Porque homens corruptos de entendimento e privados da verdade, que supõem que a piedade é uma fonte de ganância, entendeu? A parte dos tais. Está relacionando aqui a respeito do ID, da pregação e do dinheiro. Mas, olha só, 1 Timóteo 6, 6. Mas grande fonte de ganância é a piedade com contentamento, porque nada trouxe para este mundo e, sem dúvida, nada podemos tirar dele. Tendo, porém, sustento e abrigo, estejamos contentes com isso. Isso é para quem faz obra de pregação, tá? Porque os que querem enriquecer-se caem em tentação, em laço maligno, e em muitas concupiscências nécias e danosas, que submerge os homens em perdição e ruína. Olha só, 1 Timóteo 6, 10. Pois a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, o qual, cobiçando alguns, se desviam da fé e se traspassam a si mesmo com muitas dores. Ele dá um conselho: mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Entendeu como que é? Está entendendo? Então, aqui em Timóteo, ele traz uma orientação da qual a gente pode perceber que a respeito de Efésios, no versículo 5, no verso 22 ao 33, ele compara Jesus e a igreja, que é uma igreja espiritual, que não tem ninguém comandando, ok? A não ser Jesus e o Espírito Santo revelando todas as coisas para essa milhares de pessoas, com o marido e mulher. Então você faz uma comparação em Efésios 5, no capítulo, Efésios capítulo 5, do verso 22 ao 33.
Mas ele esclarece também a respeito da igreja verdadeira. Como que deve ser a igreja verdadeira? Primeiro, se a gente vê Tiago no capítulo 1, a gente vê o quê? Uma diferença, fala a respeito de lei. Que a gente quer saber a respeito de lei, de obra, né? Qual é a obra verdadeira, o que tem que ser feito, né? Então diz assim, ó. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, praticante do quê? É semelhante ao homem que contempla o espelho e seu rosto natural, não é nada, ok? Reflete a si mesmo. Porque contempla a si mesmo, foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que contempla atentamente a lei da liberdade, da liberdade, não é a lei de Moisés. Tem gente que fala que isso aqui é a lei, aqui é a igreja, entendeu? Ó, persevera nela, não sendo ouvinte, esquecido, mas fazedor da obra. Que obra é essa? Esse será feliz no que faz. Que obra é essa? Se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. Por quê? Porque não faz a obra verdadeira. Qual é a obra verdadeira? Então vamos ver a obra verdadeira? Tiago 1:27. A obra verdadeira, a religião pura. Você quer ser um religioso? Então faz a obra pura e verdadeira, imaculada diante de nosso Deus e Pai. É esta que é a religião verdadeira, a obrigação da igreja. Visitar os órfãos, as viúvas, em suas tribulações e guardar-se sem mancha do mundo. Você está compreendendo? Porque de uma mesma boca, aqui em Tiago 3:10, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Entendeu? Então coloca uma clareza, um discernimento. Assim como Jesus chamou a Paulo, para quê? Para que a obra fosse completa. Traz uma pessoa que é letrada, entendida, que sabe muito bem a respeito de lei, ok? Um fariseu, alguém da lei, para discernir para você o que é lei e o que é graça. Para você entender que Gálatas 3:10 é a lei de Moisés, ok? E para discernir, diferenciar a lei da graça, Gálatas 4, do 21 ao 31. Então ali tem um discernimento. Fala a respeito de uma alegoria, usando assim como está se usando aqui em Efésios, a respeito de marido e mulher, e Jesus e a igreja, tá? Que é o corpo de Cristo, tá? É a igreja, corpo de Cristo, relacionado aqui, tá? E olha bem que igreja que é essa. É uma igreja que anda, que visita órfão, que vê as necessidades das pessoas necessitadas. A igreja, aquela que vai visitar o enfermo, visitar os presos. Você compreende? A igreja, aquela da caridade, aquela do amor ao próximo. Entendeu? É o que está lá em Mateus, dizendo: entre os salvos e o perdido, ok? A ovelha e o cabrito. Eu coloquei no áudio anterior. Então, essa diferenciação é para a gente compreender quem está em Colossenses 3, ali no início do capítulo 3, quem realmente morreu em Cristo e está realmente fazendo as ordenanças de Cristo. Ou quem está usando a falsa, como diz aqui, a falsa piedade, que simplesmente eles estão atrás de dinheiro. De dinheiro. Não sou eu. Quem está falando é a Bíblia. Então a Bíblia é bem clara. Aí a pessoa vai de crer em Jesus ou em crer em homem. Quem crê em homem, beleza. Ou crê em Deus. Que diz assim, ó. 1 Timóteo, no capítulo 1, diz assim: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem prestem atenção em fábulas ou genealogias intermináveis, que acarretam
mais disputa do que edificação de Deus, que é pela fé. Assim eu faço agora. O objetivo desse mandamento é o amor nascido de um coração limpo, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, que de tais coisas, desviando-se alguns, entregaram-se às vãs contendas, querendo ser doutores da lei, sem entender nem o que se dizem, nem o que afirma. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém a usa legitimamente, conhecendo isso, que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os irreverentes e profanos, para os parricidas, matricidas e para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os sequestradores, para os mentirosos, perjuros e para qualquer outra coisa que se oponha à sã doutrina, conforme o glorioso evangelho de Deus bendito que me foi confiado. Entendeu a diferença? O que ele está falando da lei, Paulo? A lei foi feita para quê? Timóteo, capítulo 1, no versículo 3 ao 11. Lê e veja que ele está separando a lei da sã doutrina dos evangelhos. Uma separação. É o mesmo que está lá em Gálatas 4, do 21 ao 31. Lá é uma alegoria muito boa de se entender, uma separação. Agora você escolhe a sã doutrina ou a lei de Moisés, ok? Escolha a graça ou a lei. Entenda que de maneira nenhuma Jesus viria à terra e diria que o templo seria derrubado, destruído, se você não entender que em 3 dias o templo ia ser reconstruído e após 3 dias ele ressuscitou de novo, renasceu, para que nós renascesse também com ele. Então nós somos uma criatura em Cristo Jesus. Então se nós não morrer com ele, como está nos evangelhos, e fazer as obras dos evangelhos, ninguém consegue se salvar. Porque a salvação ela vem em Cristo Jesus. E não adianta ser cristão. Tem que fazer a obra de Cristo. Qual é a obra de Cristo? A obra da piedade. A obra do amor ao próximo. Qual é a igreja verdadeira? Aquela que visita as viúvas, os órfãos, nas suas tribulações. Você já viu alguma igreja? Qual é a placa que você conhece que vai fazer essas coisas? Aonde que você viu falar? Você viu alguma vez Jesus falando aqui, ou algum discípulo falando de dízimo, alguma coisa assim nesse sentido? Hã? Algum discípulo está falando de dia, de horário, de ir para a igreja? Está falando de alguma igreja? Estão falando aqui para construir alguma igreja, alguma coisa? Está falando de derrubar a igreja, não é isso? Não está falando de derrubar a igreja? Até que ponto a pessoa deixa de crer em Cristo Jesus para arrumar uma doutrina falsa? Algo que julga você, que condena você, que amaldiçoa você, ok? Que não te ensina a verdade. E aonde que vai estar a nossa salvação? Da onde que vem a nossa salvação? Qual é a nossa obrigação? Qual é a obra que fala aqui? Qual é a lei que fala aqui? Lei da graça, a lei da liberdade, a lei da vida, a lei da justiça. Que lei é essa? E qual é a lei da morte? Qual é a lei do pecado? Hã? Que lei é essa? Você entendeu? Então é essa separação. Por que está falando de lei aqui? Porque a gente tem que ver que aqui eles estão falando muito com os judeus, nessas épocas aqui, de Paulo, Tiago, João. Era uma perseguição terrível. Olha bem, Atos 15, e você veja lá a perseguição. De 15 adiante, vê todo o livro de Atos a partir do 15, você vê uma perseguição em cima de Paulo, Paulo indo preso, sabe? Eles bateram em Paulo, judiaram de Paulo, olha, e a viagem de Paulo foi terrível. Dá uma olhada para você ver. Vê como que funciona realmente. E veja no final de Atos, se Paulo, depois que foi liberto, o que ele fez? Ele construiu uma igreja ou ele alugou uma casa e recebia as pessoas nessa casa? Como que era? Como que era todas as coisas? Como que foi todos os discípulos? Será que eles estavam errados? Será que Jesus mentiu para a samaritana?
Será que o exemplo do bom samaritano era falso? Paz e graça.